Oi, meu nome é Liliane, hoje eu tenho 51 anos, quase fazendo 52. Há uns anos atrás, quando me pediram a primeira vez para eu contar minha história e falar um pouco do que tinha acontecido comigo, eu fiquei pensando, o que será que eu tenho para dizer que pode trazer para as pessoas alguma mensagem ou talvez alguma dica, enfim, acho que eu não tenho nada, pensei no primeiro momento. Depois, refletindo um pouco, pensei, acredito que não, acredito que contando minha história, essa história pudesse servir de exemplo para as pessoas e para muitas pessoas trazer uma esperança de que passando por alguns momentos que não são tão fáceis, se possa ter uma esperança melhor na vida e que as coisas são possíveis e que dias melhores são possíveis. E assim eu começo a contar a minha história. Há 15 anos atrás, pouquinho mais de 15 anos, 16 anos, eu descobri que tinha um nódulo no pescoço. E esse nódulo no pescoço começou a crescer. Eu fui a vários médicos e eles diziam para eu não me preocupar com isso. Até que um determinado dia eu resolvi que eu não queria mais esse nódulo comigo e eu resolvi ir a um outro médico e pedi para que ele fizesse um exame mais detalhado. E nesse exame mais detalhado foi detectado que efetivamente se tinha ali instalado um câncer papilar, na verdade era o nome do bendito do câncer, um carcinoma papilar de tireoide. Esse era o nome da bendita peça que se tinha ali no local. Esse carcinoma papilar de tireoide, quando eu descobri, então, ele ali instalado, diria que não fiquei nem muito assustada, nem muito preocupada. Achei que tinha que fazer algo, que tinha que enfrentá-lo, mas na verdade não fiquei muito desesperada com isso, nem tão preocupada. Me chamou a atenção quando eu fui procurar, na verdade, um cirurgião, porque eu entendia que eu tinha que fazer algo com isso. Eu sempre fui de enfrentar as coisas e de resolvê-las e não consegui um cirurgião. Aí eu comecei a ficar um pouco assustada. Porque, na verdade, se os cirurgiões estavam assustados, como eu, que era uma paciente e uma leiga, não estaria? A situação era séria. E até que encontrei um cirurgião que fez a cirurgia e, na verdade, esse cirurgião, com muitos anos de carreira, tinha operado apenas 5 pessoas. Fez a cirurgia e que para minha, na verdade, sorte, foi um sucesso, não fiquei com nenhuma sequela, mas era um carcinoma bastante raro, porque ele era um carcinoma no canal tireoglosso, sendo que uma pessoa na minha idade não teria esse canal tireoglosso. Passado tudo que acompanha esse susto e tudo que acompanha esta situação e tudo que vem junto com essa situação, passados-se os anos também, e achando que lá essas coisas estavam todas resolvidas, nova situação acontece na vida. Mas antes disso, eu gostaria de contar um pouquinho ainda de como é que eu me senti frente a isso. Depois de ter retirado esse câncer e já estar me sentindo bem e melhor e de bem com a vida, enfim, eu engravidei e, na verdade, nasceu a Isadora. E eu tinha uma grande preocupação porque, na verdade, eu estava fazendo os exames, todos os exames de manutenção, e a minha preocupação é de que eu não durasse o tempo suficiente para que a Isadora pudesse compreender o quanto ela tinha sido desejada e o quanto ela tinha sido amada.
E foi aí que no meio disso tudo eu descobri a arte de preservar fotografias e a arte de preservar memórias. Então, junto com algo difícil da vida, eu descobri um prazer, que foi o scrapbook. Então, fazer o scrapbook, preservar fotografias, preservar memórias, me fez com que eu trabalhasse as minhas dores e com esse trabalho das dores eu pudesse, junto com isso, melhorar o meu estado de espírito e melhorar a minha vontade de viver e trabalhar melhor todas essas situações. E o principal seria registrar nossos momentos a duas, eu e ela, e a três, ou seja, a nossa família, e que ela pudesse, ao chegar aos 15 anos, se eu não tivesse condições de chegar até lá, que esse era um dos meus maiores medos, poder ela ter a certeza e poder descobrir o quanto ela foi desejada e o quanto ela foi amada. Fazendo isso, eu fui levando a vida, o tempo foi passando e essa questão do câncer ficou um pouco de lado. A gente vai, o tempo vai resolvendo muito as coisas e a gente vai aprendendo a viver com as nossas bengalas, com as nossas mazelas e vai tocando a vida. E passado uns 6, 7 anos, eu descubro que eu tenho um nódulo na mama. E no momento em que eu fiz essa descoberta, realmente para mim houve aí sim uma grande dificuldade. Porque na verdade eu pensei num primeiro momento, poxa vida, que pessoa tão ruim eu sou que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí foi bem mais difícil que a primeira vez. Não pela gravidade da doença em si, mas pelo estado psicológico que a doença me trouxe e pela luta que eu tive que fazer, não só com a doença que eu tinha em mãos, com o tratamento que eu tinha para fazer, mas com o meu estado de espírito também. E também eu tive que descobrir que, na verdade, e hoje eu tenho a certeza, que não tem nada a ver o quão bom ou quão ruim a gente é. Na verdade, as doenças estão aí, os problemas estão aí para que a gente os enfrente e para que a gente aprenda com a vida que a gente pode ser cada dia melhor. E com isso eu aprendi que eu posso falar com as pessoas e que eu posso dizer isso para as pessoas. Hoje nós estamos chegando aos 15 anos da Isadora. E é com uma grande felicidade que eu digo que nós estamos, eu, ela e o pai da Isadora, nossa família, comemorando 15 anos de vida. Então, lá se vão os tempos, lá se foram os medos e aqui está a nossa história, não só de vida, de satisfação e de superação. É claro que todas essas nossas histórias contadas e registradas ficaram, sem dúvida nenhuma, preservadas, mas melhor do que tudo isso são as histórias que nós contamos, preservamos, mas a certeza do que nós vivemos e do que ainda nós poderemos viver com isso. O importante de tudo isso são que foram marcas, sim, marcas, mas marcas de história, mas acima de tudo, marcas de vitória. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, que coisas acontecem na vida da gente, boas e ruins, e que a gente tem que aprender com todas elas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E que essas marcas ficam, sem dúvida, mas a gente vai guardando e crescendo com elas, levando sempre em diante as nossas marcas de vitória.
Então guardem sempre, naveguem, descubram tesouros, mas não retirem do fundo do mar. O lugar desses tesouros é lá. Admirem a lua, sonhem com ela, mas não queiram trazer para a terra. Curtam o sol. Se deixem apreciar e aquecer por ele e acariciar, mas lembrem-se, seu calor é para todos, não é para um só. Sonhem com as estrelas, mas apenas sonhem, porque elas só podem brilhar no céu e não na terra. Não tentem deter o vento, ele precisa correr por toda parte, ele tem pressa de chegar. Não apressem a chuva, ela quer cair e molhar os rostos, não pode molhar só um. As lágrimas não as sequem, elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso, esse deve se segurar. Não deixe ir embora, agarre-o. Quem você ama, guarde dentro de um porta-joias. Tranque e perca a chave. Quem você ama é a maior joia que você possui, a mais valiosa. Não importa se a estação do ano muda, se o século vira, conserve a vontade de viver, sempre, sempre e sempre. Não se chega a parte nenhuma sem ela. Abra todas as janelas que encontrar, sem medo nenhum, e as portas também. Persiga um sonho. Não deixe ele viver sozinho. Alimente a sua alma com amor. Cure as suas feridas com carinho. Descubra-se todos os dias. Deixe-se levar pelas vontades, mas não enlouqueça por elas. Procure, sempre procure o fim da história, seja ela qual for, seja qual for o seu fim. Não tenha medo. Dê sorriso para quem esqueceu-se de como faz isso. Olhe para o lado, alguém sempre precisa de você. Abasteça o seu coração com fé. Não a perca nunca. Mergulhe de cabeça nos seus desejos e satisfaça-os. Agonize de dor por um amigo. Só saia dessa agonia se conseguir tirar seu amigo de lá também. Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nesta procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague o seu coração de esperança, mas não se deixe afogar nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se achá-lo, segure-o. Circunda-te de rosas, ama, beba e cala. O mais é nada. Silvana do Pop. Viva, viva, viva. Aproveite a vida, aproveite cada segundo. E seja lá o que lhe aconteça, faça com o que lhe aconteça o de melhor. Não importa o que estiver acontecendo, o que importa é o que você fizer com aquilo que lhe acontecer. Então, sejam felizes.